tem uma mensagem, algo que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês. E adoração. Normalmente nós não ligamos adoração com a cura, porque nós realmente precisamos de tantas coisas, né? Mas tudo que o ser humano precisa, não só para a cura, é Jesus. É ter os olhos abertos para ver Jesus. Eu acredito que a oração que mais nós devamos fazer na nossa vida é que o Espírito Santo abra os nossos olhos para ver quem Ele é. Porque quando nós vemos quem Jesus é, nós vemos que Ele realmente é tudo e tem tudo que nós precisamos. Então, quero compartilhar com vocês esse... Na verdade, é mais um princípio, adoração, né, de adoração em si, porque se a gente for falar sobre o assunto, tem muita coisa na Bíblia, né? Eu até tinha preparado com slides e tal, uma pregação um pouco mais elaborada, né? Mas aí o slide não pegou aqui, então vou compartilhar assim, isso que é o principal dessa mensagem. Nós temos a adoração como um passo de maturidade. Então, a pessoa é convertida há bastante tempo, ela começa a crescer na fé, e aí ela se torna um adorador como um passo alto de caminhada com Deus. E ao contrário, né, quando nós começamos o nosso caminho com Deus, então, o Espírito Santo já nos leva a adorar. E tem essa palavra, né, quando ela está na Bíblia, no Velho Testamento, no hebraico, ela começou, a primeira pessoa que mencionou que nós vamos adorar a Deus foi o Abraão. Então, quando ele estava subindo no monte para... vocês podem sentar, desculpe. Eu esqueço esse detalhe. Uma vez eu estava falando numa igreja, o pastor fazia assim para mim, avisar o pessoal para sentar, e eu pensava, será que eu estou falando muito alto? Falar mais baixo? Aí eu me lembrei. Então, quando Abraão estava subindo para sacrificar o Isaque, né, o servo dele perguntou, e quem é que vai ser o cordeiro? Porque ninguém sabia ali que ia ser o próprio Isaque, né? Não é Isaque. E o Abraão disse, nós vamos lá adorar ele e depois voltamos, né, crendo já que o Isaque ia voltar junto. E ele disse, nós vamos adorar, porque ele foi lá para servir. Ele foi lá para servir a Deus. Foi isso que Abraão foi fazer. Não era a questão matar, sacrificar o Isaque ou não. Ele foi oferecer algo, foi se oferecer a Deus, né? E então essa palavra adoração, né, que ela vem realmente da língua hebraica e vem da cultura e de uma atitude de coração que eles tinham. Essa palavra ela se origina da mesma, é bem difícil assim, por isso que eu nem trouxe escrito, mas é a mesma palavra que designa ou que caracteriza a atitude de um cachorro, né? É um cão que quase todo mundo tem, é uma atitude que ele tem e que é muito fácil de entender, e é essa a atitude que Deus quer do nosso coração quando nós falamos que vamos adorá-lo. Então, não tem nada a ver com música, não tem nada a ver com cantar, nem com nada assim elaborado, porque nem chega a ser isso mesmo que Deus procura, né? E no Evangelho de João, no capítulo 4, está escrito que Deus busca adoradores. Ele busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, se nós pensarmos nisso, que grande honra que é para nós saber que o Deus que fez os céus e a terra está nos buscando para sermos adoradores dele. Eu, quando entendi isso, para mim não tem função melhor. Todo mundo quer ser alguma coisa, uma profissão quando crescer, mas eu pensei, puxa, eu quero ser uma adoradora, né? Porque aquela pessoa, ela é buscada pelo próprio Deus. E a gente se pergunta, será que é Deus precisando
do nossa adoração, ou é porque Ele sabe o quanto nós precisamos ver Ele, adorar Ele, para podermos receber tudo que Ele tem para nós e para poder a nossa fé e os nossos olhos se abrirem, né? Eu creio que Deus, quando Ele procura adoradores e procura que o Espírito Santo nos leve a essa atitude de adoração, é porque Ele sabe o quanto nós precisamos, o quanto nós precisamos vê-lo, porque quando vemos Ele, nós vemos também nele tudo que nós precisamos. A nossa necessidade, ela é suprida na hora, né? O que nós temos visto aqui, tanto quanto o Vladimir ministra, quanto o Rodrigo ministra, que sem se conectar com Jesus, é se conectar. Então, para receber para tudo, porque ninguém recebe algo, se eu jogar essa garrafa ali, ela estiver olhando para o lado, ele pega. Mas se ele estiver olhando para o lado e não estiver prestando atenção, ele não vai pegar a garrafa. Vai bater nele, vai cair no chão, né? Nós precisamos de uma atitude receptiva para receber algo de Deus. E no cachorro é uma coisa muito interessante no cachorro, porque ele é totalmente grato ao dono ou à dona dele, né? Porque o cachorro ele é totalmente dependente do ser humano, né? Do dono, da dona. Eu não tenho cachorro, mas por causa disso já andei observando um pouco. E ele é um animal totalmente dependente e é o que mostra gratidão. Então, o que a gente vê nos muçulmanos? Não que a gente está ensinando agora que a gente vai ter que fazer esse gesto, mas eles colocam os 2 braços no chão, né? Ajoelham, não é aquele ajoelhar, aquele mesmo de orar, né? Eles colocam os 2 braços no chão e o rosto. E é assim que o cachorro faz quando ele adora o seu dono. Então, se o dono estiver fazendo alguma atividade e ele puder olhar, o que é que ele faz? Ele, não sei se muita gente nota, mas muita gente vai lembrar que o cachorro faz isso. Ele põe as patinhas no chão. Tinha trazido uma imagem de um adorador. E ele põe as patinhas no chão, ele coloca o rosto também, e a única coisa que ele faz é movimentar os olhos. Se o dono for para a esquerda, ele movimenta os olhos, para a direita, e ele encontra uma posição tão feliz e tão descansada que ele nem se mexe. Ele só geme, mas ele só olha. E um cachorro, se o dono tiver no vínculo dele, né, de olhar, ele pode passar horas só olhando para o dono. E quando ele olha para o dono, ele está expressando gratidão, né? É essa pessoa que dá comida para mim, que me dá água, que me dá uma moradia, um lugar para me morar, um lugar para mim trabalhar, que o cachorro trabalha, se der para ele, demarca uma área ali onde ele vai proteger, ele vai correr aquela área toda, mas ele vai proteger, aí de quem pise naquela área ali, né? Ele vai cuidar daquilo que é dado para ele. E ele também, tanto é que se entrar numa casa onde um cachorro vai te morder, tu não vai ter direito nenhum de reclamar, porque entrou na área de autoridade daquele animal, ele tem autoridade, o dono dá uma autoridade para ele. E a gente vê a desgraça que é para um cachorro de rua, né? O cachorro de rua, ninguém dá água para ele, ninguém dá comida, ninguém dá uma área, o que ele faz? Ele mesmo declara que ele vai cuidar de um pedaço da rua, né? Então, muita gente se pergunta por que eles correm atrás do pneu, latindo. Porque para ele é um intruso que entrou na quadra dele. Ele pode ver que ele vai até o final da quadra latindo, o inimigo foi afastado e ele volta. Eu sempre observava isso no cachorro de rua, né? E lá na rua que nós morávamos, tinha uns 4 cachorros de rua, e meu marido sempre dava atenção. Ele saía para trabalhar, e até ele ia para a parada do ônibus, ele mexia, dava, né, um carinho na cabecinha de um, de outro. Então, todos os dias, eles esperavam ele no portão, os 4 iam beijando a mão dele. É outra atitude do cachorro, de beijar a mão do dono. Iam beijando a mão dele até no final da quadra, felizes, né? Porque esses cachorros de rua viam nele uma pessoa, um possível dono. A gente não pegava eles lá para ficar lá em casa, mas ele dava uma atenção, dava um carinho, né? E bem no fundo,
nós não queremos pensar assim, mas somos sem Deus, como cachorros de rua. Não temos dono, não tem quem nos dê comida, não tem quem nos dê bebida e não tem quem nos dê a paz, nos dê um lar, né? E Jesus, ele nos dá tudo isso. Ele nos dá a vida, ele nos dá casa, ele nos dá pai, ele nos dá um futuro, né? E ele nos dá um chamado, porque como é terrível nós vivermos sem um chamado, sem ter o que fazer. Deus está falando aqui com todos nós do que fazer, curar os enfermos, demonstrar o poder dele, viver para o Evangelho, viver para o reino. Não tem coisa melhor para nós termos como modo de vida do que servir a Deus, do que levantar de manhã e eu quero te servir, Senhor, eu quero fazer o que tu tens para mim, né? Ter essa obediência, ter essa decisão na nossa vida, não fugir, né? Não escapar, não querer fazer curvinha com Deus, né? Mas sermos sérios com Deus, sermos responsáveis, né? na nossa vida. Então, isso não é difícil, né? O que é adoração? Ela começa simplesmente com a gratidão, com uma atitude grata. Então, tudo que nós precisamos fazer é só voltar a nossa mente para o que Jesus fez e faz por nós, né? Nós vemos na Bíblia, no Velho Testamento, várias vezes Deus dizendo assim: eu que tirei vocês da terra do Egito. Porque para os israelitas o marco da vida deles foi o Mar Vermelho que se abriu, eles saíram do Egito e entraram na terra prometida, né? Entraram com Deus no outro chamado. E para nós o nosso marco, a nossa gratidão diária deve ser, como a própria Bíblia diz, a alegria da salvação. Alegria de termos o nosso nome escrito no livro da vida. Tanto que Jesus falou para os discípulos: vocês podem ficar contentes. Ele não proibiu ninguém de se alegrar porque os demônios se submetiam, porque o poder estava presente. Mas ele, antes de tudo, se alegrem, porque vocês têm o nome escrito no livro da vida. E esse fato nós devemos lembrar mais vezes por dia, assim como o cachorro, né? Que toda vez que ele olha para o dono, ele lembra que ele está comendo, que ele está bebendo, que ele está tendo um lar, porque ele tem um dono, né? Então, como o Rodrigo falou aqui hoje, a palavra Senhor não é apenas alguém que manda numa empresa ou numa terra, ou um chefe, mas ele é o dono absoluto de todas as coisas. Então, Jesus é o nosso dono. Nós pertencemos a Ele. Nós temos alguém a quem nós pertencemos, quem nos deu o céu, a promessa da vida eterna, o céu aqui, nós podemos experimentar o céu aqui, né? Porque quando a Bíblia fala de céu, não está falando num endereço lá no alto que um dia nós vamos, mas são regiões celestiais, regiões espirituais, nas quais nós já estamos, né? O Pai Nosso, por exemplo, o Pai Nosso que está nos céus, se a gente observar, não é no céu, então não é aquela noção de um dia subir para estar no lugar mais alto. Isso vai acontecer também, nós vamos subir, sair desse nível e indo para um outro ainda maior, mas nós já podemos agora habitar, morar e viver nessa realidade espiritual do reino de Deus, que é paz, alegria e a justiça no Espírito Santo. E essa justiça do Espírito Santo é ser igual a Jesus. Não é aquele corretinho, aquele que faz tudo certo, que chega no horário certo, que faz tudo certo. Isso também é justo, mas a justiça de Deus é sermos justos e termos o mesmo caráter de Jesus. Então, esse é o nosso chamado, viver nesse reino. Ele já nos deu entrada para esse reino, já vivemos nele e podemos nos adentrar, ou seja, ter mais e mais revelação, porque nesse reino tem um rei a quem nós servimos. Ele é o Rei dos Reis, ele é o Senhor dos Senhores, e ele é a estrela da manhã, ele é tudo que esse reino representa, ele é o rei nesse reino, e nós somos os nobres desse reino, né? Nós somos nobres, nós não somos mais qualquer coisinha, qualquer unzinho ou mãozinha. Então, quando nós pensamos nessa nossa identidade, nisso que nós somos em Deus,
do que Ele nos fez, isso cura, nos cura de inferioridade, nos cura de identidade. É uma série de coisas que nós vamos recebendo cura constantemente. E o nosso chamado, então, principal, é adorar. É olhar para Jesus, mais vezes por dia, se possível. Nós começamos o nosso dia tendo que realmente separar um tempo para acalmar nossa alma, né, ler a palavra, e tudo que nós fizemos, nós estamos olhando para Jesus. Então, claro, a gente pode dizer, mas como? Cadê Jesus? Né? Naquele tempo, no físico, eles Jesus está passando aqui em Cafarnaum. Olhavam ele, mas aqueles que não olhavam ele com os olhos do Espírito, viam só um homem. Uns diziam, esse é o carpinteiro, é o filho da Maria. Eles não viam a divindade, eles não viam Deus em Jesus. E é o que nós precisamos. Se nós ficarmos pensando em Jesus como um ser humano, assim como a gente vê a unção na vida de uma pessoa, aquilo que o Espírito Santo depositou, porque se ficar olhando para o natural da pessoa, aí a gente não vai ver nada de Deus nela, não vai receber, né? Mas quando nós olhamos para Deus, para aquilo que Ele coloca, para aquilo que deposita, aí é diferente, nós começamos a enxergar. Então, o caminho para se entrar na adoração é realmente começando com a gratidão. Né? Tem tantos louvores, letras de louvores que nos levam à adoração, porque nós começamos a cantar, nós começamos a pensar, e o próprio Espírito abre os nossos olhos. Então, quando os nossos olhos são abertos, e quando nosso Espírito se abre, nós Não, acabou sim. Acabou? Não, não acabou. Então, quando os nossos olhos se abrem, nós então recebemos. Eu quero citar para vocês aqui, eu não tenho aqui anotado os versículos para a gente ler, mas eu quero citar curas em algumas pessoas, né, que passa muito batido ali na Bíblia quando a gente lê, mas um exemplo muito forte foi o leproso. É um exemplo muito bom para nós, porque o leproso ainda era leproso, né? A palavra diz, já era leproso, então ele era totalmente impuro, ele era totalmente, não estava lá junto com Jesus, com os discípulos, porque a gente pode dizer, precisa ser, o que precisa ser para ser adorador? Só precisa querer olhar. Então ele veio, né? Ele ouviu, pelo que a Bíblia diz, ele ouviu o Sermão do Monte, ele ouviu Jesus pregando, é o que nós temos a palavra de Deus para ler, porque Deus quer que a gente adore Ele em espírito, que é através do nosso espírito, e em verdade, pela verdade, não é inventando coisinhas românticas para dizer para Jesus, fala a verdade do que Ele é. Tu és santo, Tu és poderoso, Tu és bom, tudo que a palavra de Deus nos diz sobre Ele, essa é a verdade. Né? A gente não precisa inventar coisas, porque Ele é a realidade. Ele é a realidade de todas as coisas. Não só a verdade, mas a realidade. Não é só uma coisa que a gente diz, mas é isso que Ele é. Né? Então, quando esse leproso chega, ele olha para Jesus, a Bíblia diz que ele adorou. Nisso ele está reconhecendo, nessa atitude dele, como ele era nessa época de Israel, eles realmente faziam esse gesto diante da pessoa, que eles adoravam, eles ajoelhavam, botavam os braços no chão. A gente vê na televisão que os muçulmanos fazem isso até hoje, eu já vi muçulmano fazendo isso, né? Eles fazem aquele gesto real. Mas isso nós precisamos fazer dentro de nós, que é reconhecimento. Né? Quando aquele leproso adorou, ele disse, se tu quiser, tu pode me curar. Não está te faltando nada. Tu és sacerdote. Ele viu ali o sacerdote, ele viu aquele que tinha poder de tocar e purificar. Ele disse, não te falta nada, é só tu querer, essa única dúvida que ele tinha. E Jesus disse, quero. Estendeu a mão e naquele momento ele foi curado da lepra. Naquele momento, não demorou. Às vezes, como está sendo falado aqui, a cura é um processo, mas é um processo nosso. Deus não precisa de processo. É menos, porque o que a palavra de Deus nos diz?
que quando Jesus vier e nós formos ressuscitados, uns vão se levantar da catatumba, outros ainda em vida, mas é num piscar de olhos e todos seremos transformados. Então, é para vocês verem como é rápido. E a gente se admira, mas só tocou, mas só... Na verdade, para Deus é muito rápido curar alguém completamente de qualquer enfermidade. Muito rápido. Antes eu ia em alguns cultos de cura, eu ficava olhando para ver se eu via alguma coisa, como é que era, o que acontecia. E não via nada. Quando eu via, pessoas diziam que estavam enxergando, pessoas diziam, começavam a caminhar. E é muito rápido, porque Deus, ele não tem essa mesma limitação nossa, né? Então, no momento que o leproso viu e ele enxergou Jesus, quem é que estava na frente dele? Ele deu essa declaração, se tu quiseres. E assim também foi com a mulher cananeia. Então, vocês veem que esse homem não era nenhum crente de tempo de igreja, não sabia cantar, não sabia tocar, não sabia nada disso que a gente pensa que é adoração, né? E ele adorou Jesus. E uma outra pessoa também que adorou Jesus foi a mulher Sírio-Fenícia. Né? Quando ela chega, ela para diante de Jesus, porque essa é a nossa dificuldade, de parar e olhar para Jesus. A gente está ocupado, está nervoso, está ansioso, fazendo muita coisa, até orando pela nossa cura, né? E declarando, e fazendo, e acontecendo, e o que faz menos é olhar para aquele que tem. É o que a gente menos faz. E quando a mulher chegou, ela teve um caminho para ela chegar até ali, claro, a gente sabe que ela enfrentou, mas ela olha e a Bíblia diz que ela a adorou. Depois vocês procuram nesses textos aí, que ela adorou Jesus. E quando ela adorou e Jesus disse para ela, olha, não vai dar negócio, porque o que eu tenho aqui é para os filhos, né? A cura é para os filhos. E não se pega aí o pão dos filhos para dar para os cachorrinhos. Mas ela viu tanto nele que ela disse, uma migalhinha chega. Por quê? Porque ela viu que ele era tanto, ela viu a glória dele, que um pouquinho daquilo ali, ela fez uma comparação e foi esperta, né? Os cachorrinhos também comem dos pedacinhos que caem lá dos donos. Então, um pedacinho desse me basta. E o que a resposta de Jesus para ela foi, mulher, grande é a tua fé. Então, como é que alguém tem uma fé desse tamanho? Grande é a tua fé. Ninguém, nenhum dos discípulos, teve um elogio desse de Jesus, a não ser o centurião, que era outro que não estava em nenhum meio religioso. O centurião também, quando ele enxergou Jesus, a Bíblia não tem um registro que ele tenha adorado, mas é bem certo, porque quando ele enxergou, o que é que ele viu? A autoridade. Tanto que ele já viu que a coisa facilitada, ele falou assim, eu também tenho autoridade, eu digo para um vai, ele vai. Eu digo para o outro vem, ele vem. Então, tu só precisa dizer uma palavra, porque a dificuldade tinha que ele não era judeu, um judeu, e Jesus era judeu, né? Os discípulos eram todos judeus, e um judeu não entrava na casa de um romano, de um gentil. O que ele não era judeu. E isso a gente sabe, se ele era romano, ou se, enfim... Ele sabia que tinha essa dificuldade, mas ele sabia de alguém que tinha transposto essa dificuldade, que tinha uma facilidade de só enviar uma palavra e nem precisar entrar na casa dele. Então, isso também nos dá fé para as curas via Zoom e algumas coisas que a gente ministra à distância, digamos assim. Né? O Rodrigo, por exemplo, eu conheci o ministério dele, não sei se era só, mas muitas curas orando por telefone. Né? E então é isso, irmãos, eu quero deixar essa mensagem, é necessário jejuar, é necessário declarar, é necessário, às vezes, muitas atitudes até para abrir um caminho, né, em nós, mas o principal é adorar, o principal da nossa vida, porque esse é um chamado, digamos assim, comum a todos, né? É um chamado, Deus é que chama, é Deus é que procura, é Deus que quer. E a Bíblia diz que Deus encontra Davi. Encontrou quem? Um rapazinho lá cuidando de ovelhas. E Deus, o coração dele estava interessado em olhar para Deus. Em falar com Deus, em ter esse relacionamento com Deus.
Então, a adoração não é uma atitude religiosa que a gente de vez em quando tem, mas é uma atitude de coração, uma decisão de querer ver, de querer enxergar, de considerar aquele, né, assim como o cachorrinho, considera aquele de quem vem todas as coisas. Então, é considerar. Né? A Bíblia diz também num versículo, considera ele em todos os teus caminhos. Isso quer dizer, em tudo que é lugar que tu for, considera ele lá. Vê ele lá, enxerga ele lá. Vai no banco, enxerga Jesus lá. Teve uma época que eu tive muitas dificuldades financeiras, eu tinha que lidar muito com o banco. Então, eu começava a orar e já o Espírito abriu meus olhos e eu via Jesus naquele banco, o dono daquele banco. Aí ficava tudo pequenininho, ficava o gerente pequenininho, ficava quem eu tinha que falar, em vez de ir com aquela atitude de eu ter que convencer, eu sabia que o Senhor já tinha tocado, já tinha exigido o dinheiro que era dele, que está naquele banco, ele é o dono do ouro e da prata, e já tinha tocado naquele gerente para me atender de formas diferentes. E tanto, muitas vezes eu testemunho para vocês que eu encontro o gerente vindo ao meu encontro nos bancos. Teve um dia que ele estava até na porta, aquela giratória girando, eu disse, isso vem porque tu vem me atender, pode sair. E ele girou e passou direto, saiu da porta e disse, Dona Albertina, quem me olhava parecia que eu tinha dinheiro e não tinha. Eu tinha no espiritual, né, no Senhor, mas no natural não tinha. Mas eu era atendida com uma honra e uma dignidade. Eu botava o pé no banco, nessas épocas que eu via Jesus lá, eu botava o pé e as pessoas me olhavam, parecia que eu era assim cliente número 1. Eu vi gerente se levantando da mesa para vir me chamar. Oh, senta, Dona Albertina, toma um café. E eu dizia isso, não que eu fosse para lá com uma atitude de querer mandar nem nada, mas eu ia como filha do dono do ouro e da prata, como filha de pai rico, não é? Eu entrava lá no banco, eu sou filha de pai rico. O meu pai tem. Então, é tudo coisas, né? Tem 45 anos que eu ando com Jesus, que eu me converti, e eu posso, sim, contar para vocês inúmeros testemunhos da diferença que é ver Jesus no caminho, olhar para ele e ver tudo que ele é, porque realmente não tem nada que ele não possa ser para nós. Nada. Absolutamente nada. Estamos ministrando aqui que ele é a nossa cura, ele é o nosso remédio, ele é o nosso, aquele que nos cura, aqui que nós estamos falando. Mas em qualquer outra situação, ele é aquele, né? Ele se revelou como aquele que cura, aquele que sara, aquele que restaura, aquele que, enfim, que nos dá tudo. Então, é fácil de lembrar o que é ser um adorador, é só olhar para os cachorrinhos, ter uma atitude igual, que é isso que Deus procura, e é isso que Deus quer. Essa é a palavra no hebraico, de onde como é que se fala, os que ensinam o hebraico, né, os professores, concordam nisso, que essa palavra vem, onde não existe numa outra língua, mas ela vem como se fosse cachorrear, ou alguma coisa assim. Né, a gente também não tem para designar essa atitude do cachorro, né? Mas eu já falei com vários assim que tem cachorro. O teu cachorro faz isso? Ah, faz. A minha sobrinha falou, se eu tiver, às vezes estou sentada no computador, quando eu vejo ele está deitadinho em algum lugar, me olhando. Né? Então é isso, vamos olhar para Jesus e vamos adorá-lo. Amém?